Agora a gente tem uma pessoa, né, muito querida, não só na Rede Aurora, mas em todo o município de Campos, presente aqui no nosso estúdio. A gente estava esperando, né, pela a presença dele. E, Pietro, a gente já estava ansioso pela participação do professor Wagner e quero dar uma boa noite, professor. É um prazer inenarrável tê-lo aqui na nossa bancada hoje, viu? Boa noite, Germano. Prazer é meu, né? Estar aqui com você, dividindo o estúdio para falar um pouquinho aí de nossas atividades na Câmara com você e com o Pietro, que me acompanha há 3 meses ali, todo dia de frente. É bacana isso, né? É bacana, assim, olha, e eu tava assim, até com ciúmes. Baixa um pouquinho o retorno, José, porque tá querendo dar microfonia. Porque era para o senhor fazer na semana passada, né? Semana passada eu não pude vir. Não podia vir porque eu tava mal mesmo. Aí o Papauá, né, que é um dos apresentadores que a gente tem aqui, tava feliz da vida, botou um terno que ele nunca usou, né, Papauá? Porque quinta-feira ele não era Papauá, era Felipe Machado. Felipe Machado, Papauá é quarta-feira. Aí o Felipe botou aquele terno que ele nunca usou, falou: Germando, eu tô até ansioso para entrevistar, né, o professor Wagner. Aí chega aqui, apagão. E você sabe, Germano, eu vim com muita satisfação, como estou hoje, muito satisfeito de estar aqui com vocês. Mas eu disse a Pietro, tudo tem um propósito, né? Aconteceu sim na semana passada, mas semana passada eu me tornei vovô de primeira viagem. Parabéns! Da Luna, né? Josiel, aí eu pude ficar babando lá um pouquinho mais, né? Isso é muito bom, meus parabéns. Obrigado. Tá? Como é que é o nome do... Luna. Luna? Menina, bacana. É a primeirinha, né? A primeira neta, filha de Maria Carolina. Um abraço aí aos pais aí, a mãe Maria Carolina. Olha, a entrevista com o vereador e secretário nomeado, professor Wagner. Apresenta, por favor, ô Pietro. Pois é, muito boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite, Germando. Boa noite, professor Wagner, nosso convidado de hoje, que é formado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso, professor? Isso. Lecionou por mais de 20 anos em instituições como a antiga FAFIC, atual Uniflu, e a FDC, Faculdade de Direito de Campos, onde foi fundamental na criação do curso de filosofia aqui na nossa cidade. Olha, na gestão pública, ajudou na criação da Guarda Civil Municipal, presidiu a CODENCA e atuou como secretário municipal de Administração e Recursos Humanos a partir de 2021. Já foi diretor de gestão de pessoas na Fundação Benedito Pereira Nunes. Na área cultural, coordenou edições da Bienal do Livro de Campos e apoiou outros eventos literários, Pedro. E por suas contribuições, o professor Wagner já recebeu o título de cidadão campista. O senhor não é campista, professor? Quero que o senhor... Sou mineiro. É mineiro? Olha só. A gente também é mineiro e recebeu o título de cidadão são joanense. E até hoje não tem um de Campos. Não tem. É merecido. Olha, temos que providenciar. Por favor, professor. Claro. Por favor. Além disso, também recebeu, né, o professor Wagner recebeu a medalha Tiradentes, a mais alta comenda do estado do Rio de Janeiro. Isso é algo que me deixa muito feliz, né? Vindo de Minas Gerais, né? Para receber aqui em Campos, depois de quase 40 anos, aquela medalha que não é um mineiro, né? Porque também não nasceu em Minas, mas se evidenciou em Minas, né? Quando você fala, né, no nosso mártir, né? Então é uma honra muito grande, viu? Me deixa muito orgulhoso ter recebido essa comenda. Aí a turma brinca muito comigo. Você vai, não chama você como? Professor, vereador, secretário. Aí tem um amigo que fala assim: não, eu prefiro chamar de comendador. Então, mas hoje, é uma brincadeira. Hoje estamos com o comendador Wagner aqui. Por favor, excelente, excelente. Professor, sua trajetória, né, é notavelmente diversificada, né, passando pela educação, gestão de recursos humanos, segurança pública e cultura. Qual é
o elo que une todas essas frentes, né? E o que motivou a aplicar seu conhecimento em áreas tão distintas assim? Fala pra gente. Na verdade, assim, eu recebi uma educação de uma família mineira muito religiosa, né? E que foi acrescida significativamente pela igreja, porque eu fui quase padre. Né? Então, tanto essa educação religiosa mineira como a educação seminarística me levaram muito para uma dimensão comunitária. Né? Então, tudo que eu me envolvo, inclusive os meus empregos, queria fazer só uma pequena correção, eu continuo sendo diretor de gestão de pessoas da Fundação Benedito Pereira Nunes, que é a Faculdade de Medicina e o Hospital Escola, é meu cargo, inclusive bacana, de carreira, minha opção de vida. Estou lá completando 30 anos. Nossa, como funcionário de carreira, né? E chegar a essa condição de diretor me deixa muito, muito feliz. Mas assim, os meus empregos, todos eles foram em fundacionais. E o que é uma fundação? Uma fundação é uma organização que, embora não tenha dono, ela é de toda a cidade. Então você veja assim, até nos empregos eu me tornei funcionário de instituições comunitárias, né? Porque é isso que é a Faculdade de Direito de Campos, a antiga, né? Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia. É isto que é a Fundação Benedito Pereira Nunes. É uma instituição tradicionalíssima, né, que é a mantenedora da Faculdade de Medicina e do Hospital Escola. Seus colegiados são eleitos, seus diretores são eleitos, eu sou diretor de carreira, né? Então eu acompanho todas as gestões, mas ela é uma instituição que não é de nenhum de nós, e é de todos, porque é da comunidade, é da cidade de Campos. Então eu acredito que o que me projetou nessas áreas todas foi essa formação que eu tive para me dedicar às causas comunitárias. Realmente eu tenho uma preocupação imensa com aquilo que é de todos. Bacana. E a política acaba também combinando, né? Combinando bem, né? Porque quando ela surge lá com os gregos, ela surge para criar, cuidar das coisas da cidade, né? A polis é isso, né? Você ter um apreço, você ter um cuidado, né, com aquilo que é de tudo, né? De todos, né? Perfeitamente. E aí a gente pode fazer um gancho também já na segunda pergunta, professor, que eu quero que o senhor defina aqui, fazer um apanhado de quais foram as suas principais frentes de atuação nesses meses. Vou falar aqui no microfone, perdão. Quais foram as suas principais frentes de atuação nesses meses em que o senhor esteve na Câmara e como que o senhor avalia essa sua estadia, né, essa sua passagem durante esses meses agora lá pelo nosso Legislativo? Olha, eu quero até aproveitar esse momento, porque muitas vezes assim, a política, você tem que ter a palavra e honrar com a palavra, né? Então, assim, eu quando me tornei candidato a vereador, foi por estímulo e foi por incentivo e até uma certa pressão do prefeito Vladimir, né? Eu sou um homem de grupo já há muito tempo, eu milito no grupo a que pertenço, estou muito feliz no grupo que eu pertenço. Eu não gosto de fazer saltos, eu não gosto de ficar pulando daqui para ali, porque existe uma ideia que te orienta na sua opção. Sim. Né? E eu tenho uma ideia, aquela que eu aprendi lá na igreja, lá com os mineiros, de que a vida da gente, a gente tem que dedicar um tempo maior para aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam deve ser o objeto de nossa opção. E eu fiz essa opção lá enquanto estive na igreja, lá como mineiro, e fiz ela aqui também. Então, esta ideia de servir a população, de servir aqueles que mais precisam, me levou para ser vereador na Câmara. E o prefeito me pressionando, conversando muito, nós chegamos à conclusão seguinte: eu vou ser eleito, que eu não entro para perder. Eu queria ser eleito, não sei se o prefeito acreditava, mas o fato é que eu tive uma votação expressiva, né? Significativa, e acho que isso se deveu também a toda essa militância minha comunitária,
né, meus votos, eu fui votado em 1081 das 1149 sessões de Campos. Eu não sei se fui com mais representatividade, realmente eu não sei, mas sei que 1081 sessões de 1149 para um homem de bastidor como eu sou taxado, um cara mais de perfil técnico, é algo expressivo. E eu entendo que isso tem muito a ver com essa trajetória minha. Então, quando eu sou eleito, ele fala, mas eu não vou deixar você ir para a Câmara. Então, para que eu me tornei vereador? Então, para que eu vou ser vereador? Não, então, eu sou vereador. Então, fizemos um acordo, combinamos 2 anos como secretário para ajudar o município, continuar ajudando o município, e 2 anos como vereador, né? O fato é que eu fui agora por 2, 3 meses com uma missão muito específica. Não está ainda na contagem dos meus 2 anos. Porque os 2 anos de secretário são os 2 primeiros anos. Sim. Né? E os 2 últimos anos os anos que eu vou efetivamente para a Câmara. Mas havia uma necessidade da gente, no cumprimento do TAG, né? O TAG, que é o termo de ajuste e gestão do RPA, de fazer a reforma. É uma das ferramentas, a reforma é uma das formas de solução do TAG, e eu acabei pegando essa missão ao longo dos últimos 2 anos, me dediquei a ela. Ele falou, olha, Wagner, acho que justo você fazer a sustentação da lei da reforma, porque você trabalhou com a lei da reforma, e eu fiquei muito feliz. E acabou que atrasou, demorou para votar, aí tinha mais umas leis lá. Então, assim, a lei da reforma eu sei que ela é polêmica por causa do tamanho dela, mas tudo em Campos de certa forma um pouco polêmico, porque Campos é uma cidade de uma extensão territorial absurda, de um volume de próprios públicos absurdos. Eu costumo dizer assim, quando eu fui presidente da CODENCA, eu me assustei, porque lá em Juiz de Fora tem 5 cemitérios. Campos tem 24. Nossa! Então você veja assim, para você sustentar isso, para você fazer isso funcionar, então Campos não é para armador. Sim. Essa extensão territorial acrescida dessa densidade eleitoral, densidade populacional, que a maior parte está num pouco espaço, e a menor parte está distribuída numa extensão de 4.030 quilômetros quadrados, não é brincadeira, não. Tem que ter conhecimento, tem que ter, tem que ser técnico também, muitas das vezes, né? Então, além da lei, né, da reforma administrativa, eu tive a oportunidade de sustentar a lei da residência médica, né, do Hospital Ferreira Machado. Também fiz a sustentação agora mais recente do piso do magistério. Né? Então são, na última semana, 2 leis muito importantes para que a gente pudesse estar chamando os concursados auditores fiscais de tributo municipal, que é a lei da VPNI, que foi aprovada na semana passada. Seria, professor? A VPNI, na verdade, é uma lei que ela é conjugada com uma outra que foi aprovada, que é a lei da produtividade dos auditores fiscais. Então, há muito tempo atrás foi feito um concurso público, você tinha os fiscais de renda. Sim. Né? Eles eram 50, foram aposentando até que chegou a 4. Nossa! Então nós tivemos que reformular a carreira e criamos o auditor fiscal de tributo municipal. Perfeito. Então, como entrar com a turma nova tendo ainda 4? Então a VPNI foi uma lei que assegurou todos os direitos desses 4 que estão na ativa, para que eles efetivamente levem esse direito para a aposentadoria deles. Então, para que a nova carreira não atrapalhasse, mas também não criasse a isonomia. Sim. Né? Então, assim, foi uma forma da gente, e é uma forma que a gente aprendeu aí com o próprio Supremo, que está usando, né, a VPNI, foi com o Supremo que a gente foi buscar
essa saída, e com isso a gente conseguiu assegurar o direito dos 4, porque os outros todos já estão aposentados, e ao mesmo tempo entrar com a galera nova, a moçada, que vai ter que criar a sua história, não é? Porque cada um tem que criar e cuidar da sua história, né? Na carreira profissional também é assim. Perfeito, né? E respeitar a história de quem desses já tá 4, exatamente, né? Que construíram, que ajudou a construir aí a nossa cidade. Agora, professor, antes de fazer a próxima pergunta, em cima do que o senhor está falando, e esse tempo que o senhor está na Câmara, vai compensar nesse acordo de 2 anos e 2 anos? Ou não é exatamente assim? Eu acho que é um bônus, né? Porque... eu espero que seja um bônus. Ele vai diminuir 3... tá 3 meses já? 3 meses, 90 dias. Rapaz, passa rápido, né? Aí o senhor vai ficar 3 meses a menos na secretaria. Eu acho. Olha, eu vou ser bem sincero, eu tenho dito isso, às vezes as pessoas podem até achar que eu brinco, não. Eu gostei mais da Câmara. Não, lá isso não vai me responder, senão eu vou te fazer a próxima pergunta. Não, então o senhor já respondeu isso de já tabela, deu um spoiler, né? Já deu um spoiler. Agora, antes do senhor completar, o senhor se sente mais útil como vereador ou secretário? E outra, para o retorno ao executivo, apesar, né, da sua vontade de permanecer na Câmara, o que falou mais alto? Fala para agora, se responde. Na verdade, assim, a vontade não é o mais racional. Sim. A vontade é uma paixão, a vontade é um querer. A razão não. A razão, ela te dá a dimensão, é o melhor, é o mais adequado, é o correto, né? O correto realmente é eu dar sequência a uma questão que é muito séria, e eu me impus como uma missão, que é a regularização da contratação de mão de obra da Prefeitura, que é esse TAG, né, que nós fizemos com o TCE, no sentido de regularizar os contratos de RPA. Eu tenho um entendimento, eu moro em Campos já há quase 40 anos. Foi exatamente quando eu cheguei aqui, estava se criando essa coisa meio anômala, meio atípica. E quando eu falo isso, eu não deprecio, ao contrário, para mim os prestadores de serviço, está muito claro, é uma mão de obra complementar fundamental à Prefeitura para que ela funcione. Mas o fato é que ela não gera nenhuma segurança previdenciária, ela não gera nenhuma segurança trabalhista, ela não gera nenhuma segurança financeira, e, portanto, eu tenho um entendimento, sempre tive, que não está correto com o trabalhador, né? Como profissional de recursos humanos, né? Desde o momento que o prefeito me convidou, eu disse a ele, né, sobre a minha posição em relação ao contrato e não às pessoas, porque, como disse, essas pessoas são fundamental na prestação de serviço ao município. Então, hoje eu percebo que isso está em curso. Acho que existe uma forma de fazer isso gradativo, e é isso que eu estou tentando ajudar o prefeito. Então, no momento, ajudar a cidade. No momento, eu vejo, né, que é racionalmente mais adequado eu estar na secretaria. Embora a minha vontade, e eu vou ser bem sincero, eu gostei demais da Câmara. É mesmo? Porque na Câmara, assim, as pessoas... há um embate. De polêmica, né, professor? Não é que eu não seja. Eu estou disposto a fazer uma polêmica ou um debate de ideias quando você tem ali um conhecimento que você domine, né? Que você está preparado. Eu sou comedido, né? Eu vejo, por exemplo, os colegas, e estou aprendendo muito, porque o domínio, né, da oratória, o domínio o time, né, de colocar uma ideia ou de uma frase, né? Tudo isso eu estou aprendendo com eles. Mas, assim, eu tenho um entendimento que eu tenho que fazer aquilo que eu acredito,
Não é? Então, assim, eu respeito muitas indicações. Eu não sou uma pessoa de fazer indicação. Não sei se o senhor reparou isso. Né? Às vezes eu gosto de fazer uma homenagem, fiz algumas de fazer, mas eu não indico uma questão de trocar uma lâmpada. Não é meu estilo. Né? O meu estilo é um estilo de debater uma lei, né, que eu tenha domínio e de efetivamente trocar ideia com os colegas. O aprendizado, e como eu fui limitado, eu fui para lá já sabendo que eu tinha data de validade, isso, querendo ou não, te inibe um pouco. Né? Eu fui com uma missão específica e não achei correto criar uma... Necessário, né? Criar... uma presença minha extremamente polêmica, né? Sendo que eu não daria sustentação a ela no curto prazo. Estava focado numa parte mais técnica, então defendeu técnica, essa porque parte, realmente, né? Era fundamental aprovarmos. Você veja assim, eu estou fazendo uma resposta nos próximos dias, eu já volto com a missão de responder o TCE em 10 dias sobre o TAG e como a reforma foi importante. E agora, por exemplo, a aplicabilidade da reforma ela é gradativa. Ela começou em junho. Ela começou em junho com 15 secretarias. Ela segue em julho com 10 secretarias. Quando chegar em agosto, tem mais 2 grandes secretarias, que é Educação, Governo, né? Educação e Assistência. Quando chegar em agosto, tem outras 2, Fundação Municipal de Saúde e Secretaria. Então, isso é técnico. Como você vai fazer a troca? Porque a troca hoje não é como era antes. Há 5 anos atrás. Hoje todo mundo tem que fazer uma admissional. Todo mundo, antes de tomar posse, tem que ir lá para o médico. E tem uns que tem que fazer exame. Mas tem prazo. Por quê? Porque um dia antes dele tomar posse, né, de começar a trabalhar, eu preciso informar o E-Social. Nós, na iniciativas privada, já estamos habituados com isso há um tempão. Exatamente. Já é de praxe, né? A pública não. A pública está aprendendo. Está adotando agora. Então, na verdade, assim, às vezes aconteceu no mês passado, nós demos posse a 1.030 pessoas em 10 dias. Olha, você pega 1.030 pessoas, é o número de funcionários que eu tenho na Benedito Pereira Nunes, que é o Álvaro Alvim e a Faculdade de Medicina juntos. Então, uma equipe cuidar de 1.030 pessoas no interstício de 1 a 10, por quê? Porque 10 é o fechamento da folha. Então, se eu fecho a folha de pagamento no dia 10, eu não posso dar posse a uma pessoa no dia 11, porque senão, chegar no final do mês, ela não recebe. E ela fica chateada com toda a razão. Então, assim, volto a dizer, a gestão pública, ela tem a questão política, mas ela tem uma outra, e há uma diferença, porque a política, ela permite o movimento pendular, né? Tem hora que está cá em cima, tem hora que vai lá embaixo. É da política esse movimento, altos e baixos. Tem hora que você é secretário, de noite, de manhã você amanhece exonerado, você deixa de ser secretário. Agora, a gestão pública, ela tem que ter o mínimo de linearidade. O mínimo. A gestão pública, ela não consegue ser gestão se ela também for pendular. Perfeito. Né? É lógico que pode ter momentos altos e baixos, mas tem que haver uma regularidade, porque se não houver, a população mete a ripa. A população pode acabar sofrendo também caso haja essa quebra, exatamente, né? Então, não assim, siga isso essa regularidade. Na minha cabeça, Germano, é muito claro. Sim. Então, eu sei que tem horas que eu tenho que fazer esse movimento, e eu acho que a minha ida para a Câmara tem muito a ver com isso, de eu aprender isso, mas assim, está em mim. Sim. A linearidade, a gestão, né? Eu não abro mão de ser um gestor, né, para ser um político.
eu acho que é possível ser político sendo gestor. Perfeito. Professor, falando em político, a gente, né, vai entrar agora nos bastidores da Câmara, né? E antes eu quero dar os parabéns de verdade, né? Toda essa dinâmica, né, do senhor lidar com a coisa pública, meus parabéns. Eu me sinto lisonjeado. E, inclusive, o senhor, antes da gente entrar no assunto dos bastidores da Câmara, o senhor me faz lembrar muito um amigo que eu vou levar para a vida inteira. Vou levar para a vida, vou olhar para a Câmara. Meu amigo Serginho Cunha, que eu mando um abraço, meu querido, meu parceiro. Como eu tenho saudade. Eu vi ele, por último agora, foi na usina, né? No lançamento da nova moagem. Um grande amigo meu também me acompanhou, é uma peça fundamental na minha vitória, porque foi meu coordenador de marketing, né? Serginho, para mim, tem um dos melhores textos da cidade. Sim. Né? Então eu confio muito nele, além de ser uma pessoa extremamente espiritualizada, preparada, né? Porque isso a gente hoje a gente não aguenta a parada, né, da vida se a gente não tiver essa dimensão trabalhada na gente, né? E o Serginho sempre, quando está por perto de mim, ele e isso significa... é uma força, né, pai? Esse perfil do senhor, do Serginho, né? Essa coisa, né, tranquila, serena, centrada. Isso é uma força que o ser humano tem, e o Serginho e o professor Weiney, os dois têm essa particularidade, né? Inclusive, enquanto, né, o professor estava aqui falando, né, explicava sobre a questão do pêndulo, né, da linearidade que a gente tem que seguir, parece que é uma aula realmente que a gente está tendo aqui durante a própria entrevista, né? Perfeito. Muito bom. E vocês são gentis. É uma força pra gente ouvir isso. Agora, professor, a gente vai para os bastidores da Câmara, a gente vai exibir o que vem acontecendo lá. Como o senhor também é vereador, o senhor pode estar interagindo, comentando, se assim o senhor desejar. Vamos aos bastidores. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. E os bastidores da Câmara de hoje tem muita polêmica, não é isso mesmo, Pietro? Depende do ponto de vista. A gente começa um pouquinho mais tranquilo. Olha, Germando, professor Weiney, quem está nos assistindo, a vereadora Tamires Rangel presidiu a audiência pública que discutiu a situação do transporte em Campos, não é, Germando? Verdade. Na segunda, né, a vereadora Tamires Rangel, MDB, presidiu a audiência pública a fim de discutir os problemas do transporte público e mobilidade urbana em Campos. E aí, só fazendo uma retificação, vereadora do PMB. A gente sempre confunde. Exatamente. Olha, no encontro participaram representantes de categorias envolvidas e a população, além de alguns vereadores e representantes do IMTT enviados pelo presidente Álvaro Oliveira, que, assim como os responsáveis da mobilidade urbana, não pôde estar presente no encontro. Verdade. Olha, a presidente da audiência fez um panorama de encontro e das respostas obtidas por meio dos representantes do IMTT. Põe na tela pra gente, operador. E a vereadora Tamires Rangel, que presidiu a audiência pública, vai falar justamente sobre a sua visão, vereadora. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao Jornal A Voz de Campos. Queria saber um pouco do seu panorama, na sua visão enquanto presidente dessa audiência, como que foi primeiro a participação do público. A audiência acabou de terminar no momento que nós estamos gravando, mas o que você conseguiu extrair das respostas e principalmente da participação do público que nós tivemos. Bem-vindo. Muito obrigada, agradeço pelo espaço. Também, antes de qualquer coisa, gostaria de fazer o agradecimento à população que veio, estava muito empenhada, inclusive, em debater essa situação do transporte público e da mobilidade urbana. Começo, inclusive, falando que, infelizmente, nós não tivemos a presença do presidente do IMTT, que é o Álvaro Oliveira, mas tivemos 3 representantes do IMTT, entre eles o vice-presidente. Inclusive, a
Secretaria de Mobilidade Urbana, nós, infelizmente, não contamos com nenhuma presença. A reunião, ela foi muito necessária, justamente por ser um debate que deve ser discutido mais aqui, mas eu não digo só pela população, também pelos representantes. Por isso, inclusive, que eu propus, né, essa audiência pública para tratar justamente desse tema. As respostas, elas serão analisadas, né, porque no calor do momento acaba que algumas ficam de fora, então serão todas analisadas pelo meu gabinete, a reunião será revista e nós iremos dar um parecer final, caso perguntem. Só que o que eu posso já trazer de antemão é que algumas perguntas foram sim respondidas, algumas sobre prazo das questões relacionadas, mas muitas outras ainda estão à deriva aí. Perfeito. Vereadora, muito obrigado. De volta agora para o Jornal A Voz de Campos. O transporte público, em geral, é uma pasta de domínio ou de um pouco de conhecimento do seu pai, o deputado Tiago Rangel. Olha, professor, na última sessão, né, antes do recesso, tivemos aí a LDO aprovada, né? Eu queria voltar no transporte. Queria? Queria, então, porque na verdade assim, eu primeiro lamentei com Tamires de não poder ter participado. Eu participei de 4 audiências, eu participei de 2, e esta era uma que eu tinha um interesse imenso. Eu vejo que tem a questão da crítica, mas aí eu faço a autocrítica porque eu sou governo, né? É um desafio, é uma questão histórica que precisa ser debelada. Quando eu ganhei a eleição e pela primeira vez voltei a ter uma reunião com o prefeito, como já vereador eleito, eu disse a ele que eu andei a cidade inteira. E tem 2 coisas que eram objetos de maior preocupação da população. Uma era o transporte. Então, o político, ele tem que se curvar ao clamor da população. Então, correto. É indiscutível que é o calcanhar de Aquiles do atual governo, como foi dos últimos governos. Perfeitamente. É uma questão que não é de fácil solução. Acho que o prefeito fez a opção correta quando ele retoma a ferramenta usada pelo governo anterior, que era adequada, de criar a integração através efetivamente das estações. Porém, o governo improvisa as estações, o governo anterior, e ele começa a fazer as estações novas. Eu torço muito para que esse trabalho seja logo concluído. Ele é fundamental porque ele é estruturante, ele é referência, né? Então, o que promove a integração começa a existir efetivamente pelos terminais e pelo investimento que a frota precisa sofrer, né? Associado a isso, uma cultura da população, porque que efetivamente vai fazer dar certo. Estamos no caminho certo. Acho que o ritmo que é ainda um pouco fora da expectativa da própria população, porque o problema é grave demais. E eu acredito que posterior também, por conta da cultura, vai ser muito dificultoso para o governo, para o poder público, né, fazer essa dinâmica funcionar. Porque realmente posso lhe dizer, a questão de cultura em campos você pega, por exemplo, preocupante. Eu recebi, minha mãe, ela só falava comigo. Minha mãe tem 94 anos. Minha mãe agora, além de falar comigo ao telefone, nas redes sociais. Ela quer falar por vídeo. Então, no fundo, a população, porque o processo da educação tem disso, né? Não sou eu que faço a opção, eu sou meio que carregado no meio do processo. Então, quando você começa a fazer a mudança, as pessoas acham que não gostam até o momento que passa a conviver com o processo. Quando percebe que o processo traz benefício, a pessoa se educa. Então eu acredito muito nisso, né? No processo autoeducativo pelo processo da mudança, né? E eu espero que aconteça no transporte.
transporte. Perfeito, parabéns pelos comentários aí, pela a dinâmica. O professor, agora, como eu estava falando, na última sessão, antes do recesso, a LDO foi aprovada, só que trouxe uma discussão sobre a saúde. E também teve lá, né, o Pietro que viu, né? Teve lá uma como é que fala? Quase que um teatro, né? Sobre o teve o Vladinho até que foi bonitinho, preso lá na sessão. Aí a gente vai trazer esses 3 assuntos, mas vamos começar com a parte boa, né, Germando? O Vladinho é uma parte boa também, porque ele gosta. Não. Pô, queria eu ter o Germaninho lá, circulando na gaiola. Ainda que preso numa gaiola. Não, preso não. Preso não. Então, olha... Mas você tem que correr disso, Germando. Mas vamos começar com a parte boa, porque a LDO de 2026 foi aprovada com emendas, não é mesmo? Isso? Olha, em um movimento decisivo, né, para as finanças do município, né, o professor, os vereadores aprovaram a LDO, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, não é isso mesmo, Pietro? Exato. O destaque, eu acredito, dessa aprovação ficou por conta de 3 emendas feitas pelos vereadores de oposição, Dandinho, Rogério e Marquinho, que, segundo o próprio vereador Marquinho Bacelar, do União Brasil, são fundamentais para garantir a revisão geral anual da remuneração dos servidores e aposentados. Um passo importante para a valorização do funcionalismo público. Uma delas é a criação da Comissão de Segurança Pública. Fala pra gente. Exato. Pedro. É outro destaque que nós tivemos na sessão. E aí o professor, ao final, pode comentar, né, tudo que ele tiver aí interesse, ou tiver a par. E essa criação da comissão é muito importante, Germando, porque a segurança pública da nossa cidade ganha agora mais um reforço com ela. O autor do projeto, vereador Subjackson, do PP, comemorou a aprovação como a realização de um sonho, segundo ele, destacando que o novo grupo permitirá um debate mais aprofundado para encontrar soluções para esse tema tão importante e tão vulnerável da nossa cidade. O vereador, em contrapartida não, por parte, o vereador Cabo Alocimar, PDT, por sua vez, ressaltou que a comissão, que contará com os vereadores representantes da área de segurança, dará mais reforço à pauta. Professor Wagner. Eu acho que o Subjax foi muito feliz. Nós temos inúmeras outras comissões e eu acredito que ela vem completar uma lacuna que é também um desejo da própria população. A segurança hoje é uma questão que se impõe e a comissão, eu participei da comissão de saúde, da comissão de educação e cultura e da comissão de valorização do servidor. Então, assim, eu percebi nas discussões que eu participei o quanto é importante você ter um canal de relação mais direta com a sociedade civil, né, que também é muito importante ouvir a voz dela, e acho que lá dentro nós estamos bem representados. Nós temos 4 colegas vereadores militares, que é Maninho, né? Vereador Maninho, vereador Alocimar, né? E o Cassiano, não é isso? E o Subjackson. E o Subjackson, os 4. Né? Subjackson, o autor. Então, acho assim que também tem essa dimensão da representatividade dessa categoria. Então, achei que os colegas vereadores foram muito felizes, eu votei favorável, né? E acho que vai ajudar muito, né, num debate mais aprofundado, que é para isso que existe a comissão, de uma questão tão séria que é a segurança pública. Perfeito. E aí, o professor pode fazer também um apontamento quanto à aprovação da LDO, né? Acho que é importante, eu acho que as emendas também são importantes. Ninguém não deseja incluir numa pauta aumento do servidor. Quem falar isso está mentindo. Não é? É lógico que na gestão pública, tudo que você assegura como conquista, você tem que ter a capacidade de assegurar como manutenção. Não é? Você não pode dar a balinha e depois tirar. Não é? Você então tem que dar direitos
e assegurar a manutenção dos direitos. Então, eu vejo que é importante as emendas que foram aprovadas, também votei com elas. No primeiro governo Vladimir, é bom que se diga, muitas vezes as pessoas, eu escuto aí, não tenho oportunidade de falar e sempre que eu posso falar, eu falo, né? O governo Vladimir, ele deu 2 restituições de dissídios, o dissídio de 2023 e o de 2024, que foi dado antecipadamente no 2023. Né? Nós ficamos sem dar o dissídio em 2021, ano de pandemia, e 2022. Né? É lógico que o servidor, ao longo dos anos, teve muita perda. Não é? Porque são conceitos diferentes. Quando a gente fala em remuneração, a remuneração ela se institui em 3 pilares. Um pilar é o dissídio coletivo, que é a correção da perda salarial. Um outro pilar que muitas vezes as pessoas não falam, mas é um pilar que custa mais do que o IPCA, é o plano de carreira. Não é? E efetivamente, que é muito, mas muito importante, não é? E o governo Vladimir trabalhou muito com as letrinhas e, além das letrinhas, com a aprovação acadêmica, a promoção acadêmica, né? Que todo servidor que teve estudo naquele período entrou no serviço público com o ensino médio e, ao longo dos anos, fez seu ensino superior na área, ganhou mais 11% de aumento. Na letrinha, a cada 2 anos, né, foi avaliado, ganhou mais 2,5%. Letrinha importante, né? Então, sim, assim, muito. mas isto é custo na folha de pagamento. Muitas vezes a gente não dá o devido valor, mas eu sou um profissional que eu respeito muito. Acho que todo mundo tem o direito de ter o plano de carreira. E acho que o plano de carreira, ele entregue na mão da gente o que a gente vai fazer com o futuro da gente. Né? E acho que o Vladimir, ele tem essa importância de valorizar essa ferramenta que foi criada no ano de 2002 e no ano de 2004. E só agora que está sendo implementado. Ou seja, mais de 20 anos depois. Então, a perda salarial, ela tem muito a ver também com esse tempo. Não é? Não acho que toda mudança a gente faz da noite para o dia. Então, por isso, eu acho que a gente tem que perseverar nela. Perfeitamente. Perfeito. Olha, nós também tivemos nessa última sessão, como um destaque muito importante, um avanço para a comunidade autista, né, Germando? Perfeitamente. Olha, ainda na sessão, uma vitória para a inclusão. O PL de autoria do vereador Macione, da farmácia MDB. Esse sim. Foi aprovado em sua redação final. Pois é, a nova lei torna permanente o laudo de diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA, eliminando a necessidade de renovações periódicas e facilitando, assim, o acesso a direitos e serviços para pessoas que estão no espectro autista e as suas famílias. Professor Wagner. Olha, acho também que uma representatividade forte lá na Câmara, né? E a gente fica muito feliz porque tem lá o Macione, tem lá o Leon, meu Deus do céu, que é outra pessoa extremamente dedicada. Tem um educador que chegou agora, que é o Marcelo Félix, que também está muito dedicado a essa matéria. Então, eu fico muito feliz de ver uma lei, porque é uma lei simples, de uma capacidade para solucionar problemas de dificuldades que são postas pela burocracia, né? Então, a utilidade dela no dia a dia, para quem já sofre tanto, é imensa, né? E que bom que tenha vindo agora e vindo, né, com a aprovação e o apoio desses colegas. Perfeitamente. Professor, tivemos também
como é que foi? Não foi corte, foi a revogação. Uma revogação no repasse da saúde, né? E acusações, né, feitas lá na tribuna. Como foi, Pedro? Pois é, passadas 4 horas de sessão, o clima esquentou na terça-feira lá na Câmara durante a discussão sobre essa revogação do repasse do cofinanciamento da saúde que nós trouxemos mais cedo aqui no Jornal A Voz de Campos. Os vereadores de base fizeram apelos diretos ao governador Cláudio Castro e aos deputados estaduais eleitos com base em Campos, cobrando um posicionamento firme para reverter a situação e garantir a sustentabilidade do atendimento à população, além de criticar o, à época, governador que retornou agora nessa quinta-feira, Rodrigo Bacelar. No entanto, a discussão tomou rumos mais calorosos quando Marquinho, né, irmão de Rodrigo Bacelar, levou à tribuna um Vradinho e trouxe à tona novamente a Operação Cabalos. Põe na tela, operador. Eu vou falar aqui agora de uma delação de um RPA. RPA esse que eu consegui a liberação para estar aqui com a gente. Mais um RPA que foi mandado embora sem aviso algum, que se doou na campanha. Vamos aqui até... Eu tô aqui com... Conseguimos a matéria, tá aqui o RPA que foi usado. Ele veio fazer uma delação premiada aqui com a gente, tentando uma soltura. Fala, Vladinho. O maior fornecedor de medicamento da saúde de Campos teve a federal no seu Aras, suspeita de um desvio de mais de 200 milhões de reais. O maior fornecedor de medicamentos de Campos comprou uma lancha de última geração que não consegue nem andar em Lagoa de Cima. O prefeito tem sociedade secreta em hamburgueria, loja de roupas importadas. Vladinho, são acusações sérias. Vamos apurar. Se for verdade, ele vai vir fazer companhia a você. Mais uma vez aqui registrar que o vereador vem aqui, fala e foge como um frouxo. Foge como um frouxo. Sobe a tribuna aqui, fala e foge. E foge. Cuidado, vereador. Cuidado que muitas operações estão rodando o governo do estado. Esse lugar pode ter gente da sua família já nele. Então, fica aqui o meu registro e bom recesso para Vossa Excelência, seu frouxo. A gente lamenta muito a situação que chegou, essa questão da coparticipação da saúde. É uma situação que tem que ser resolvida o quanto antes. Como muitos falaram aqui anteriormente, é uma situação preocupante, porque envolve toda uma situação, toda uma cadeia da saúde do município. Então a gente pede, acima de tudo, bom senso e que as pessoas que possam decidir essa situação reflitam com carinho que a população não pode estar sofrendo, sob hipótese nenhuma, da forma que está sofrendo. Tá aí a conclusão aí feita pelo presidente da Câmara, Fred Rangel. Professor, como o senhor vê toda essa situação aí, né? E essas brincadeiras também que são feitas lá. Eu, né, particularmente, eu acho, e eu já vi muito isso, até no governo Rafael, acompanhei muito a Câmara, era um quebra-pau, eram umas coisas desnecessárias que não dá para entender. Eu acho que a brincadeira, ela pode e deve existir, ela não pode tomar o lugar do debate principal, que é o conteúdo que está sendo discutido. Então, ela não pode servir de desvio do problema. Né? Então, a Câmara vem discutindo, não só a Câmara, mas a sociedade toda. Agora, ontem mesmo, o prefeito esteve numa reunião com todas as autoridades hospitalares da cidade. É um assunto preocupante. Né? O que está acontecendo, a saúde é tripartite nesse país todo. Então, o sistema de financiamento da saúde, parte é federal, parte é estadual e parte é municipal. A parte estadual, ela é fundamental para aqueles municípios que são regionais, são polos que recebem pacientes de várias cidades. É o nosso caso. Não é? Então, um paciente que vai ser referenciado em Campos, sendo de São João da Barra, vem com um diagnóstico oncológico, né? E que vai, por exemplo, para um hospital que eu trabalho, que é o Álvaro Alvim, parte desse tratamento ele é custeado pelo Estado. Então, o Estado não pode, de uma hora para outra, dizer que não vai custear mais. Há um pacto federativo. Você imagina que um Estado que resolva que não quer fazer mais parte da Federação Brasileira, do país, não, eu vou tornar independente. Não funciona bem assim. Então, acho que
quem é prejudicado é a população. E nesse caso, quais as medidas que o município pode e deve tomar? Eu vejo que a principal é essa, é insistir no diálogo e na reconsideração da atitude tomada, né? Ela é excessiva. É meu entendimento. Eu vejo lá todos os dias. E muitas vezes você pega um paciente, né, que vem ainda, o custo dele é um custo do Estado, é uma complexidade. Ele vem com um diagnóstico oncológico e lá dentro ele sofre uma pneumonia. Essa pneumonia quem está pagando é o município. De um munícipe que não é nosso. É lá de São João, ou é de outra cidade, e o hospital está com ele lá dentro, tem que tratar dele. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos a essa realidade, e a saúde de todas as nossas estruturas é a mais cara, é a mais custosa, é onde está o maior investimento, e é que tem que ser mesmo, porque a vida está associada à saúde. Não é? Que é o bem maior, né? Então há um incômodo muito grande, há uma preocupação e de certa forma um desespero, porque o desespero é sentido na população à medida que ela não encontra aquilo que ela precisa quando ela recorre, né, ao serviço, né? Então assim, é necessário que a despeito de todo debate político haja aí um princípio anterior que é humanitário, né? Então, assim, acho que o que levou, acho que todo mundo, os colegas, até agora a gente tem tido um clima muito bacana na Câmara, os colegas estão tensos com essa discussão, é lógico que cada um defendendo o que acredita, né? Agora, todos têm a sua preocupação, mas o fato é que, no meu entendimento, o Estado errou na mão. Perfeito. Agora, professor, o presidente e primeiro secretário fazem balanço do primeiro semestre, ô Pietro. Pois é, o vereador do Republicanos e aniversariante da semana, qual eu mando meus parabéns mais uma vez, Anderson de Matos, agora primeiro secretário da Câmara, falou sobre os primeiros 6 meses desse mandato e dos trabalhos justamente no Legislativo. Vamos assistir? Nessa terça-feira ocorreu a última sessão daqui da Câmara de Campos antes do recesso, agora do meio do ano. Queria falar com o vereador aniversariante da semana, inclusive, Anderson de Matos, agora primeiro secretário aqui da casa, sobre o panorama que o vereador tem, né, pode nos trazer deste primeiro semestre aqui do Legislativo. Vereador, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Voz de Campos. Obrigado, é um prazer estar com você, com a sua audiência. Eu tenho um panorama meu aqui na Câmara, como segunda legislatura, como sendo positivo. Tanto com os vereadores novos, quanto com os vereadores antigos, nós podemos perceber uma vontade muito grande por parte dos vereadores em trabalhar em prol do desenvolvimento do município. A Câmara teve, no decorrer desse primeiro semestre, que agora entramos no recesso, uma produção legislativa importante com a presidência do presidente Fred Rangel à frente, juntamente com os demais vereadores, e vejo que é algo importante para nós podermos celebrar leis importantes aprovadas e essa vontade dos vereadores em produzir legislativamente em favor do nosso município, em favor das famílias do nosso município. Isso é importante. E o que nós podemos esperar agora do segundo semestre aqui na Câmara? Alguma expectativa e alguma antecipação quanto a projetos de leis que podem vir a ser votados ou colocados em pauta aqui depois do recesso? Então, de acordo com o nosso ofício, as nossas atribuições, que é legislar e fiscalizar, principalmente legislando, eu vejo uma importância muito grande, uma preocupação muito grande por parte dos vereadores, fazer com que as legislações sejam criadas para que haja desenvolvimento econômico, para que a cidade possa produzir, para que a cidade possa ter geração de emprego e renda, para que a cidade possa avançar como vem avançando. Isso é importante por parte do Poder Legislativo e é dessa forma que vamos trabalhar assim que retornar. Como já temos trabalhado, vamos manter esse trabalho, manter esse foco quando retornar do recesso. Perfeito, muito obrigado, vereador. Parabéns pelo seu aniversário. De volta agora para o Jornal Voz de Campos. Professor Wagner, algum comentário a respeito? Não, eu acho que
vereador Anderson falou tudo. Aliás, eu estou muito impressionado com a desenvoltura, a capacidade, a assertividade do vereador, combativo, firme, e acho que deu uma contribuição belíssima, né, do que pude ver na Câmara. E também ele fala de como foi acertado o nosso presidente. Acho que caiu sob medida, o tom, o decoro, o tom conciliatório, né, com muito respeito a cada um de nós, vereadores, inclusive e necessariamente os próprios vereadores de oposição. Aliás, o clima na Câmara, eu fiquei muito satisfeito, sabe, Germano? Assim, os servidores da Câmara comigo, então eu disse assim que realmente eu me senti seguro, eu me senti, embora em pouco tempo, acolhido na Câmara, né? E volto, assim, muito bem impressionado, né? Tendo aprendido muito com todos eles. Perfeitamente. E mais uma vez aí um abraço e parabéns ao vereador Anderson de Matos, que é o vereador do nosso operador, né? Olha, pra gente concluir, a gente fecha com o presidente da Câmara. O presidente do Legislativo, Fred Rangel, do PP, também fez um panorama do primeiro semestre à frente da Casa de Leis. Fred também falou sobre, né, os cortes, né, no repasse do confinanciamento e explicou o que representa a aprovação da LDO. Põe na tela, operador. Terminada a última sessão antes do recesso aqui na Câmara de Campos, eu converso então com o presidente da casa, Fred Rangel, que vai fazer um panorama dos seus primeiros 6 meses, né, na mesa diretora, na presidência aqui da Câmara da nossa cidade. E, presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o que nós vimos na sessão de hoje, né, toda essa discussão acerca do cofinanciamento da saúde, todo esse repasse, imbróglio envolvendo o governo do estado, e também, obviamente, sobre a aprovação que nós tivemos da LDO. Presidente, muito bem-vindo ao Jornal Voz de Campos e boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Jornal Voz de Campos. Dizer que é com muita satisfação que a gente está encerrando o primeiro semestre. Dizer que muitos foram os desafios encontrados, mas graças a Deus conseguimos imprimir, né, o nosso ritmo de trabalho através do diálogo, através do convencimento dos colegas vereadores de que é importante manter um nível elevado nos debates na casa. Falando um pouco da sessão de hoje, é claro que, como eu terminei aqui a minha fala, os ânimos acabam se aflorando um pouco, principalmente quando a gente tem pensamentos opostos sobre uma mesma situação. Base e oposição, eles têm que elevar o nível do debate. A gente sabe que é um tema acalorado, essa questão da coparticipação da saúde. A gente tem visto que a saúde, ela deixou de avançar e está entregando menos hoje à população devido a essa falta de recurso, que é uma obrigação do governo do estado. O governo do estado não está fazendo nenhum favor para Campos em estar repassando esses valores. Esses valores são, no início da gestão, no início do ano, estipulados para cada município. E Campos, como cidade polo, tem a sua envergadura e tem o seu valor mais elevado. E mesmo assim isso não está sendo respeitado. Tomamos com muita surpresa hoje, como informação, a situação de que o governo do estado cancelou esse valor que tinha sido acordado lá no início do ano, e não nos resta outra alternativa a não ser clamar para que os responsáveis, leia-se o governador, primeiramente Cláudio Castro, que ele tenha o bom senso de restabelecer isso o quanto antes e estar passando esses recursos para a nossa cidade, para a nossa saúde,
que no final de tudo, quem vai ganhar é a nossa população. Então, dizer e encerrar a nossa fala aqui com esse apelo para que a gente consiga, no reinício, né, das sessões legislativas, gostaria de deixar claro aqui que o que está sendo colocado hoje é um recesso das sessões legislativas, o trabalho legislativo ele não para, a casa continua funcionando, os vereadores com as suas atribuições, o que é pausado nesse momento são as sessões legislativas às terças e quartas-feiras, e a gente espera que quando a gente voltar, a gente já consiga ter virado essa página no que tange a coparticipação e o repasse dos recursos da saúde para o nosso município. Perfeito. E a última pergunta quanto à aprovação da LDO. O que o público, né, o que quem está em casa pode esperar ou entender, eu acho que a melhor expressão, após a aprovação da LDO, né, de uma forma mais clara para quem está em casa nos assistindo, o que é a LDO e o que significa a aprovação dela aqui, que ocorreu nessa terça-feira. Então, a LDO é uma peça orçamentária que ela é preparatória para a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que a gente vota no final do ano. Então, a gente precisa dessas diretrizes, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para que a gente, ao final do ano, esteja aprovando, sim, aí sim, a Lei Orçamentária Anual, que é a que vai regular o ano de 2026. Então, é um rito, né? A LDO ela é uma preparatória para a LOA, que é votada ao final do ano, que é o que vai ditar o orçamento de 2026 para o município da nossa cidade. Perfeito, presidente, muito obrigado. De volta agora para o Jornal A Voz de Campos. Tá aí, fechando a edição do Jornal A Voz de Campos de hoje, com aí a participação por vídeo, né, do presidente da Câmara, Fred Rangel, ao qual nós mandamos um abraço. Professor Wagner, nós já chegamos aqui aos minutos finais, né, da nossa participação na edição de hoje do Jornal A Voz de Campos. Semana que vem o Pietro assume, né, como âncora, eu vou estar de recesso também junto com a Câmara. Eu gostaria que o senhor fizesse seus comentários aí a respeito e suas considerações finais. Obrigado por ter vindo. Eu penso que de fato foi um semestre muito produtiva, a produção legislativa de todos os colegas, cada um ao seu estilo, né? Isso é uma coisa muito importante. Penso que a Câmara realmente ela está muito bem representada, ela está muito representada em segmentos. Você pega um Marcelo da Educação, né? Um Wagner mais da Administração, mas também com vereadores magníficos de base comunitária, né? Você tem daqui o Marcione, por exemplo, aqui da Baixada, né? Você tem Cassiano, tem Nildo Cardoso, né? A turma Dandinho, da região sul, né? Então, assim, a gente fica muito, muito feliz. A cidade tem bons representantes, né? É lógico que há uma expectativa por parte da população, cada vez com mais cobrança, e com toda a razão, porque quem não deseja melhorar, não é? Quem não deseja o progresso, não é? E a Câmara, ela precisa e ela está procurando ser sensível ao clamor da população. E vejo que realmente coroa tudo isso o trabalho do presidente Fred Rangel, que é de tom conciliador, de moderador. Eu acredito muito no diálogo, sempre achei que a vida nossa deve ser sempre dialógica, não é? Então a gente deve cultivar essa vontade de querer estar com as pessoas, de querer aprender com as pessoas e de querer o bem das pessoas. E o diálogo produz isso, não é? O diálogo abre o coração da gente para que a gente possa entender o universo que é o outro. Eu acredito muito nisso, né? Estou fazendo da minha missão na área pública, né, no momento como vereador, já na próxima semana, e esta eu me despedi na tribuna, já na próxima semana como secretário, realmente uma voz de diálogo, e eu vou estar lá à disposição de vocês como secretário, porta aberta, e porta aberta para todos os meus colegas vereadores, por quem tem profundo respeito, tenho admiração, e aí eu não digo só os vereadores da base, os da oposição, né, vão lá tomar
tomar um café com o secretário, vamos lá discutir os problemas, porque essa é a missão nossa, de servir a todos. Perfeitamente. Meus parabéns e obrigado pela brilhante participação na edição do Jornal de hoje. Pietro, até mais, filho. Até amanhã com o Zoom Aurora e até semana que vem com mais uma edição do Jornal Voz de Campos, com as férias do Germando, né? Eu assumo, e aí a gente vai fazer um bate-bola aqui, um bem bolado muito legal. Obrigado, professor Wagner, pela participação, que finalmente saiu. Tchau, tchau. Férias não. Recesso. Vou continuar trabalhando nos bastidores, ok? Porque a missão nos bastidores precisa muito da nossa presença, tá bom? A todos, muito obrigado pela audiência e pela paciência, e até a próxima com mais uma edição do Jornal A Voz de Campos. Tchau, tchau.